Bem-vindos ao Escala Global. Nas últimas semanas, uma contraofensiva ucraniana retomou territórios ocupados pelas forças russas, para surpresa de muitos observadores. Ao mesmo tempo, foram descobertas centenas de corpos em valas próximas à cidade de Izium, o que aponta para a existência de violações massivas de direitos humanos. Nesse Escala Global, falaremos das diferenças de poder militar entre a Ucrânia e a Rússia, sobre o revide ucraniano das últimas semanas, sobre a importância e as polêmicas envolvendo os batalhões paramilitares nesse conflito e sobre a enorme violência que acomete de forma cada vez mais inegável a população ucraniana. Antes de tudo, é importante explicarmos que a Ucrânia e a Rússia dividem uma extensa fronteira, ou seja, o país é porta de entrada para o território russo. A Organização do Tratado do Atlântico Norte existe desde o período da Guerra Fria e surgiu como uma proteção dos países ocidentais contra o avanço da União Soviética. Após a queda da União Soviética, a Rússia herdou a contraposição ao grupo, que vem se expandindo para cada vez mais perto do seu território. Países da antiga União Soviética, como Estônia, Letônia e Lituânia, já aderiram à OTAN. E a Ucrânia, apesar de não ser um membro, é um país associado e já manifestou claramente o desejo de vir a integrá-la no futuro. Isso é inadmissível para a Rússia, especialmente pela forte influência que os Estados Unidos apresentam na organização. Uma das justificativas utilizadas pela Rússia para dar início às hostilidades é o temor de que a Ucrânia, sua vizinha, se torne de fato membro da OTAN e a ameaça que isso seria para o seu território. Em novembro de 2021, após um considerável número de equipamentos e tropas militares russas ser deslocado para as proximidades da fronteira com a Ucrânia, Estados Unidos, União Europeia e o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, já alertavam para uma possível intenção russa de atacar o país, o que foi veementemente negado por Moscou. Em janeiro de 2022, uma reunião do Conselho OTAN-Rússia para tratar da questão em Genebra não obteve resultados significativos. Durante todo o mês, rumores na iminência de uma possível ofensiva russa persistiram, assim como a negação de Putin. O ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov, chegou a solicitar o fim do que classificou como histeria anti-Rússia, e o país solicitou garantias de que a Ucrânia não iria aderir à OTAN. Apesar de todas as negativas, no entanto, no dia 24 de fevereiro, a comunidade internacional assistiu em choque às primeiras imagens de bombardeios em diversos pontos do território ucraniano. A Rússia dava início ao que batizou de Operação Militar Especial, reconhecendo a independência de Luhansk e Donetsk, na região de Donbas, e com o alegado objetivo de desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia possuem capacidades militares muito díspares. Um índice compilado pelo Global Firepower posiciona a Rússia em segundo lugar entre os 142 países analisados, enquanto a Ucrânia se encontra em 22º. A Rússia possui cerca de 46 milhões de pessoas classificadas como aptas a lutarem, enquanto a Ucrânia possui cerca de 15 milhões, uma diferença de cerca de 31 milhões em favor da Rússia. No último levantamento, a Rússia havia investido 154 bilhões de dólares em defesa no período de um ano, enquanto a Ucrânia pouco menos de 11 bilhões. Especialmente importante é a diferença entre o número de caças. A Ucrânia possui 69 e a Rússia 772. Helicópteros de ataque, 34 para a Ucrânia e 544 para a Rússia. E tanques, 2.596 para a Ucrânia e 12.420 para a Rússia. De maneira geral, em todas as categorias de defesa, a Rússia ultrapassa a Ucrânia em larga escala, o que não é impressionante, dado que foi ela, a Rússia, a maior herdeira das capacidades ofensivas e defensivas soviéticas, além de seguir desenvolvendo uma indústria de guerra importante, mesmo depois do fim da União Soviética. Isso, é claro, sem contar as armas nucleares possuídas pela Rússia, um importante elemento a mais de dissuasão. Com tudo isso, a gente poderia pensar que a resistência ucraniana contra as forças russas pode até aguentar um pouco, mas que no fim das contas Moscou vai acabar atingindo seus objetivos, afinal de contas a sua superioridade militar na região parece inconteste.
Mas não é bem assim. Existem alguns fatores que dificultam a previsão do desenrolar dessa guerra. Primeiro, a defesa ucraniana. Por mais que haja uma superioridade clara em armamentos por parte da Rússia, os ucranianos estão defendendo a sua terra de uma invasão estrangeira, o que costuma ser um elemento importantíssimo para o moral de qualquer tropa. E é por isso que, para muitos observadores que costumavam levar em conta apenas as diferenças em capacidades militares, houve uma certa surpresa no tocante à continuidade da resistência em certas regiões do país. Mesmo assim, claro que as capacidades materiais de defesa importam, e aí vem o segundo elemento, o auxílio internacional à Ucrânia. De acordo com o Instituto de Economia Mundial de Kiel, desde janeiro desse ano, quando as tensões entre Rússia e Ucrânia já eram grandes, cerca de 84 bilhões de euros em auxílio foram prometidos à Ucrânia por vários países, particularmente da América do Norte e da União Europeia. 8,2 bilhões de euros somente em armamentos haviam sido entregues à Ucrânia até o início de agosto. Isso sem contar os valores com auxílio humanitário e financeiro. Para além disso, os planos ocidentais de treinar as forças armadas ucranianas para utilizar os armamentos não soviéticos, com os quais elas ainda não estão tão acostumadas, poderão surtir ainda mais efeito. No início de março, os russos se apoderam de Kherson, importante região para a agricultura ucraniana. No mês seguinte, começam a surgir os primeiros relatos de possíveis violações de direitos humanos, quando cadáveres de civis com sinais de tortura são descobertos em Bucha e em outras localidades nos arredores da capital Kiev. A cidade de Mariupol foi sitiada e, segundo dados divulgados pelo governo ucraniano, 90% da cidade foi destruída e aproximadamente 20 mil pessoas morreram. A partir de julho, com o aumento do envio de armamentos pesados por parte da União Europeia e dos Estados Unidos, as forças de defesa ucranianas se fortalecem e conseguem retomar vários povoados no sul do país. Em agosto, surge a preocupação de que um acidente nuclear pudesse ocorrer devido a ataques na usina nuclear de Zaporizhia. Os dois lados do conflito negam a autoria do ataque e se acusam mutuamente pela responsabilidade. Na primeira semana de setembro, o exército ucraniano declarou que conseguiu retomar territórios que estavam sob o poder de Moscou desde o início do conflito, inclusive cidades que são estratégicas para a passagem de suprimentos das tropas russas. Zelensky afirmou que pelo menos 30 cidades no nordeste do país, na região de Kharkiv, foram reconquistadas. A Rússia, por sua vez, declarou que o afastamento dos soldados seria uma reorganização, visando focar em outras frentes de combate. A nova situação do conflito elevou o ânimo das tropas ucranianas e enfraqueceu a moral russa, chegando inclusive a fomentar críticas de especialistas russos e de aliados de Putin. Um elemento interessante nesse conflito é a utilização de grupos com histórico paramilitar tanto do lado ucraniano quanto do lado russo. E isso é importante a gente mencionar, pois traz um elemento de complexidade a mais para essa guerra. Do lado ucraniano, existem agrupamentos não militares que vêm sendo cada vez mais incorporados ao esforço de guerra ucraniano, especialmente devido ao fato da Ucrânia, como Estado independente, ter um grande déficit em defesa, particularmente em comparação com a Rússia, como nós falamos anteriormente. Dessa maneira, coletivos como o Batalhão de Azov, que têm sido incluídos não apenas como parceiros pelo governo de Kiev na luta contra as forças russas, mas de fato incorporados pelo aparato de defesa oficial da Ucrânia. Isso, por um lado, ajuda a Ucrânia a emergencialmente preencher uma lacuna de falta de capacidade militar. Contudo, isso demonstra como as forças de segurança do país se encontram dependentes desses grupos com origem paramilitar. Um outro problema a ser considerado é que alguns desses grupos, como o Batalhão de Azov, possuem ou têm o histórico de defender total ou parcialmente pautas de extrema-direita. A partir do momento em que eles fazem parte formal da estrutura de defesa ucraniana, essas pautas também podem avançar no país, pois agora eles têm mais poder. Do lado russo, destaca-se o Grupo Wagner, uma organização paramilitar que pode ser descrita como uma empresa mercenária de defesa privada que colabora ativamente com forças que defendem os interesses russos. A própria existência do Grupo Wagner é controversa, pois como ele não aparece
registrado oficialmente em nenhum lugar, e já que dados relativos a seus membros e ao seu financiamento também não são consensuais, ter acesso a informações sobre ele é complicado. Alguns especialistas acreditam, contudo, que ele opera em regiões da África e do Oriente Médio, além de hoje também na Ucrânia, tendo alegadamente cometido uma série de atrocidades em todos esses lugares e possivelmente também em Bucha, na Ucrânia. Segundo o Comitê de Assuntos Estrangeiros do Reino Unido, cerca de 8.000 mercenários do grupo Wagner foram estacionados na Ucrânia e, como não são oficialmente parte das forças russas, possuem uma certa liberdade de ação que muitos diriam lhes dá a maior chance de agir de maneira violenta, pois, de novo, oficialmente, não terão que se explicar a ninguém. Essa configuração de forças beligerantes de ambos os lados é relativamente nova na Europa Oriental e representa um desafio a mais para analisar esse conflito. O papel de mercenários e grupos paramilitares, aberta ou aparentemente aliados dos governos dos países onde surgiram, pode indicar uma nova forma de empregar forças em conflitos entre Estados europeus, possivelmente com a utilização de ainda mais violência e com pouca ou nenhuma prestação de contas. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, siga a gente também nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e, claro, comente aqui embaixo, a gente sempre quer saber o que vocês estão pensando. Então, nos vemos semana que vem para mais um Escala Global. Tchau, tchau!